Que Deus abençoe a todos maravilhosamente. Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aclame este livro sobre sua vida. Leia este livro. Possuir uma Bíblia na gaveta, ou na mesa do jantar, ou em qualquer outro lugar da casa, não é suficiente. Você precisa ler a Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus. Que Deus abençoe nossas vidas e que possamos abrir nossos corações e acolher esta palavra em nossas vidas. Gostaria de ler com você neste instante Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2 e o versículo 14, e vamos ler sobre o discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito, disse Deus, derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amados amigos, amados irmãos, este capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, neste versículo 14, registra o grande discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes, juntamente com a sua mensagem no capítulo 3 de Atos, versículos 12 a 26, contém um padrão para a proclamação do Evangelho em todo o mundo, em todos os tempos, em todas as raças, em todas as gentes. Jesus é o Senhor e Cristo, crucificado, ressurreto e exaltado ao céu. Versículos 22 e 36. O apóstolo aqui coloca com uma sabedoria imensa, diz ele: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. O apóstolo Pedro, chamado por Deus, companheiro de Jesus, um homem valente. Nós temos na vida de Pedro um exemplo de um homem sábio, de um homem capaz e chamado, e cheio do Espírito Santo, ele proferiu essas palavras. Todos nós devemos colocar a nossa fé em Jesus Cristo como Senhor, e nos arrepender dos pecados, e ser batizados, demonstrando o perdão dos pecados, pois a Bíblia assim ensina. Os cristãos devem em todo o mundo esperar o prometido dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Uma vez tendo crido, tendo arrependido e tendo sido batizado, aqueles que atenderem com fé devem separar-se, amado ouvinte, do mundo e do pecado e salvar-se dessa geração perversa. Pedro chamou o povo ao arrependimento e ele disse: salvai-vos dessa geração perversa. Isto é o que narra o versículo 40. E com muitas outras palavras disse Pedro: isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Deus. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja que culto, que momento, após esse grande discurso de Pedro, narrado no capítulo 2 de Atos, trouxe algo profundo, comoveu corações, transformou vidas. Aleluia! E isto pode acontecer em nossos dias se alcançarmos a virtude, a graça e o poder de sermos revestidos neste poderoso Espírito de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo voltará para restaurar completamente o reino de Deus na terra, no tempo certo, na hora certa. O verso 16 diz que o apóstolo Pedro afirmou que esta profecia foi narrada por Joel, o grande profeta, no século 18 antes de Cristo. Este profeta foi um grande profeta que anunciou o grande derramamento do Espírito Santo que ainda está sobre o mundo em nossos dias.
Porque quando a palavra chama últimos dias, no Antigo Testamento, últimos dias eram tidos como o tempo em que o Senhor agiria poderosamente sobre o mundo, julgando o mal, condenando aqueles desobedientes e trazendo salvação e graça ao povo, a todas as raças sobre a terra, amado ouvinte. Desde o índio, o homem primitivo da terra, até o doutor, terão que aceitar Jesus como seu salvador pessoal, arrepender-se dos seus pecados, irem às águas batismais e serem candidatos ao batismo no Espírito Santo. O revestimento de poder que capacita o homem para testemunhar e viver uma vida nova, regenerada e transformada. Aleluia! Isto é o inegável poder de Deus que a Bíblia narra nas suas santas páginas. Amados, no Novo Testamento encontramos revelações claras de que os últimos dias começaram com a primeira vinda de Jesus Cristo ao mundo, o derramamento inicial do Espírito Santo sobre o povo de Deus, e que terminarão com a segunda vinda do Senhor. Este período é o período que nós estamos vivendo hoje. Leia Marcos 1,15, Lucas 4,18, 21, Hebreus 1, 1 e 2. Amados, este período específico é caracterizado como o período ou a era do juízo de Deus sobre a terra, em que o homem deve arrepender-se, pois Deus autoriza um poder sobrenatural que não se sabe, não se vê, mas se sente. Algo poderoso, uma unção comovedora e transformadora que se sobrepõe à vida do homem, à vida natural, à vida humana, e capacita este homem a enfrentar as dificuldades, todo tipo de obra satânica e alcançar a salvação pela graça de Deus, pois a graça é para toda a raça humana, segundo a profecia. Aqui, o reino de Deus está interligado através da Bíblia. Cristo, o Verbo encarnado, está nestas páginas lindas da Bíblia. E este avivamento você precisa receber, amado ouvinte, para alcançar perdão, graça e virtude. Estes últimos dias serão assinalados pelo poder do Espírito Santo. Mateus 12, 28. Os últimos dias abrangem a investida que o Espírito de Deus fará através de Jesus Cristo contra o domínio de Satanás e do pecado. Mesmo assim, a guerra apenas começou, amado ouvinte. Não chegou ao fim, pois o mal, a atividade satânica ainda estão permeando fortemente no mundo. Lê Efésios 6, 10 e 18. Por esse motivo, somente a segunda vinda de Jesus Cristo aniquilará totalmente a atividade do poder de Satanás, do maligno, e encerrará os últimos dias que a Bíblia fala. 1 Pedro 3, 1 a 5 e Apocalipse capítulo 19. Leia a Bíblia. Os últimos dias serão um período de testemunho prático, conclamando a todos a se arrependerem e a receberem Jesus no seu coração e experimentarem o derramamento do Espírito Santo. É o que lemos em Atos 1, versículo 8. Devemos proclamar a obra salvífica de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, mesmo enquanto antevemos o dia final, o dia que Jesus voltará. Leia Romanos 2 e 5. Meus amados irmãos, o grande e glorioso Deus, o dia do Senhor virá, pois esse Deus afirmou e com certeza virá. Devemos viver todos os dias de nossa existência em constante vigilância, esperando o dia da redenção e a volta de Jesus Cristo para buscar o povo escolhido. João 14, versículo 3. Leia 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Os últimos dias introduzirão o reino de Deus de uma forma maravilhosa, a demonstração plena do poder do Senhor sobre nossas vidas e sobre o reino de Satanás. Devemos ter a plenitude desse poder no conflito contra as forças espirituais do mal. É isso que a Bíblia nos ensina. 2 Coríntios 10, 3 a 5, Efésios 6, 11 e 12. E, amados ouvintes, no sofrimento em que o homem traz na sua bagagem corporal, porque o pecado transtornou a vida humana, o pecado original passou para todos os homens e, infelizmente, temos que encarar esta realidade. Mas, ao encarar esta realidade,
Encaramos confiante de que houve um Cristo que se entregou por nós e que foi recebido no céu e que lá recebeu de Deus a ordem de enviar um poder sobrenatural para que estivesse com os homens na terra durante a vida. Esta poderosa mensagem que o Espírito transmite a nós, que chamam de profecia, segundo os versículos 17 e 18. Deste assunto vem um significado muito profundo e básico em nossa vida, porque devemos oferecer nosso ser para o serviço e a glória de Deus sobre o império e o poder do Espírito Santo de Deus, sobre o domínio do Espírito. Isso é que chamamos de obra criadora, avivadora. É a obra do Espírito, pois a obra de Deus não é estática, ela movimenta-se, ela se multiplica, ela produz frutos, segundo a Bíblia, dignos de arrependimento. Todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Ao falar línguas estranhas, devemos ter o cuidado de não produzir em nossa mente algo parecido com língua estranha, pois isso é um grande pecado e é uma grande afronta contra Deus e o Espírito Santo, que, por sua vez, quer usar o homem e não ser usado pelo homem. Seguir a Cristo é algo maravilhoso, mas exigir que Cristo siga a nós com as nossas bagagens humanas, isto é impossível. Temos que nos converter, transformar a nossa vida em uma vida nova, regenerada, capaz de lavar o vaso, limpar o vaso que é o nosso corpo, para ser depositário dos dons espirituais, pois o Espírito de Deus, que é santo, aleluia, não habita em morada com outras companhias que não seja o Espírito Santo de Deus, pois ele exige um tabernáculo, uma casa, um corpo, um coração novo, regenerado, transformado e limpo. É importante notar que esta pérola linda que Jesus prometeu aos discípulos e que enviou, segundo lemos aqui, é para todos nós, é para mim e é para ti. Que o Espírito de Deus nesta manhã ilumine nossos pensamentos, ilumine nossas mentes, nossas atitudes, nossas ações e nos levar por caminhos de avivamento espiritual. Pois o Brasil precisa de nós, o mundo precisa de nós, a mensagem da Bíblia deve ser anunciada para todos e todos devem receber a graça através do verbo que é Jesus. Oxalá neste instante todos nós possamos nos acercar dos dons espirituais e na grande bênção nadar neste rio cristalino que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, até alcançar águas profundas onde não podemos mais andar e sim nadar. Vem conosco, abra a Bíblia para ti, para a tua família, para os teus amigos. Vem conosco nesta linda chamada em prol da leitura bíblica e nós vamos nos edificando, vamos aprendendo e alcançando lindas bênçãos que está contidas nessas páginas. Que Deus te abençoe, que o dom do céu possa alcançar você e que você chegue ao pé da cruz, que é Jesus, a porta da salvação. Que Deus te abençoe ricamente no seu santo nome.